Boa noite, Kelly, tudo bem? Hoje viemos apresentar o seminário da matéria Estratégia de Planejamento, com o subtítulo Gestão Estratégica em Saúde, Motivações, Desafios e Análise de Ambientes Organizacionais. No nosso sumário, vamos ter a introdução, parte 1, com capítulos 1 e 2, que foi a parte escolhida posteriormente, e a parte 3, escolhida por você, nos capítulos 6, 7 e 8. E ao final de cada capítulo será feita a conexão com o curso de Gestão de Serviços de Saúde. Para uma introdução aqui, esse estudo é baseado no livro Gestão Estratégica, de Eliezer Arantes da Costa, com foco em duas partes principais. A parte 1, motivação, abordando os capítulos motivação para a estratégia e desafios para a estratégia, e parte 3, que é a parte de análise, que inclui os capítulos análise do ambiente externo, análise de turbulência e da vulnerabilidade e análise do ambiente interno. O trabalho conecta essas reflexões à gestão estratégica de serviços de saúde. Explorando as motivações, os desafios e as análises de ambientes podem ser aplicados para fortalecer as organizações de saúde diante de suas peculiaridades e demandas. Na parte 1, vamos ver os dois capítulos. Primeiramente, eu vou apresentar o capítulo 1, Motivações para a Estratégia. Nesse capítulo, podemos ver a percepção de dirigentes e profissionais em relação ao futuro organizacional, destacando a negligência de planejamento estratégico. Observa-se que, na maioria das empresas, o foco recai sobre as questões operacionais e imediatistas, com pouca atenção ao médio e ao longo prazo, ou seja, no futuro. As principais posturas identificadas nesse capítulo, que representa isso que eu falei agora, são a rejeição ao planejamento de longo prazo devido à incerteza do ambiente econômico, ideias não compartilhadas por medo de conflitos, julgamentos, planejamento desconectado do futuro estratégico, limitando-se a números de curto prazo, falta de tempo ou disposição para refletir sobre o futuro e a ausência de conexão entre investimentos e resultados futuros, entre vários outros fatores, mas esses são os principais. Quanto às atitudes em relação ao futuro, são descritas, primeiramente, a tradicionalista, com foco no passado como guia para o presente, sem consideração estratégica do futuro, então, sem ter um planejamento pensando na frente, apenas no que já aconteceu. Pragmática, que excessiva preocupação com o presente, negligenciando oportunidades e ameaças futuras, então fica preso ali no presente. E estratégica, que é a tentativa de alinhar decisões presentes com objetivos futuros, Então, alinha o futuro ao presente ali, mas, frequentemente, ela é comprometida por otimismo ou pessimismo extremos, pela extrapolação linear do presente. Aplicação prática desse capítulo, para superar as barreiras apontadas, as organizações podem adotar as práticas de promover a cultura de planejamento estratégico, conscientizando a importância dos riscos dessa negligência, facilitar o compartilhamento das ideias, incentivando os ambientes colaborativos, reduzindo o medo dos julgamentos, como foi citado lá no primeiro slide, que era um dos medos, adotar ferramentas participativas no planejamento estratégico, envolvendo todos os níveis organizacionais, treinamentos de liderança focados em desenvolver habilidades de visão a longo prazo e pensamento sistemático. Aqui eu fiz uma análise crítica do capítulo, mostrando que o capítulo tem uma visão muito única sobre os desafios relacionados à construção de um planejamento estratégico eficaz, e ele aponta muitas barreiras, como o medo do desconhecido, a falta de tempo e a percepção equivocada do futuro, como se ele fosse apenas uma extensão do presente, que reflete em questões culturais e psicológicas. Por outro lado, a obra também ela sugere que, sem um planejamento adequado, as organizações tornam-se vulneráveis, porque outros agentes acabam moldando o futuro. Eles citam até algumas frases, como a que eu coloquei aqui, por nós, para nós ou contra nós. Então, se você não fizer, alguém vai fazer por você. Essa perspectiva ela reforça a relevância no planejamento estratégico como um instrumento indispensável para a competitividade empresarial. Aqui, agora, na parte de conexão com gestão de saúde, o capítulo 1, ele aborda questões cruciais, como a percepção do futuro organizacional, as diferentes posturas em relação ao planejamento estratégico, a importância de alinhar a visão, comportamento e ferramentas para garantir a sobrevivência do crescimento das organizações. No contexto da saúde em si, na gestão, essas reflexões são
muito relevantes, né, devido à complexidade e à imprevisibilidade desse setor, né, como vemos ao longo da faculdade, relatos de várias pessoas sobre essa imprevisibilidade. Motivações para a estratégia nesse setor, como responsabilidade, comprometimento com o futuro, posturas em relação ao planejamento, são uma das motivações. Atitudes típicas de GSS. As atitudes são aquelas que eu citei anteriormente, né? Tradicionalista, pragmática e estratégica. No capítulo ele detalha diferentes atitudes e como a gente pode aplicar elas em gestão. Em tradicionalista, os gestores eles ficam focados em práticas passadas, né? Então eles podem ignorar a necessidade de inovação e adaptação em contextos desafiadores. Então ali seria mais para uma análise, né, do que o gestor está fazendo. Na pragmática, a concentração apenas no presente pode resultar em sobrecarga operacional, falta de preparo e crises futuras. E a atitude esperada, talvez, é essencial para alinhar recursos, a estratégica, e as necessidades da população, garantindo soluções sustentáveis e melhoria na qualidade do cuidado, né? Então, a gente já sabe qual é a melhor escolha. Ferramentas gerenciais, né, que são aplicadas ali, citadas no capítulo, as ferramentas mais utilizadas no mundo, como análise de SWOT, matriz BCG, planejamento de cenários e indicadores de desempenho, eles são essenciais, né, para mapear as oportunidades, as ameaças, mudanças regulatórias, novas tecnologias, planejar investimentos de infraestrutura, qualificação de profissionais, monitorar resultados e impactos nos indicadores da saúde da população, né, e da empresa em geral ali. Por que planejar no setor saúde? O capítulo ele levanta essa questão de por que algumas organizações resistem ao planejamento estratégico. No setor de saúde, essa resistência pode ser fatal para a sustentabilidade dos serviços e para o bem-estar da população atendida e para aquela organização, porque compreender que o planejamento é importante ajuda nos futuros gestores a superar barreiras culturais e estruturais, né? Ajuda a organização em si a ter um controle ali. E como aplicar esse planejamento? A análise das diferentes posturas em relação ao futuro ajuda os gestores a identificar comportamentos que devem ser evitados e os que devem ser valorizados, né, diante de uma abordagem para orientar os seus futuros resultados, né? Seus esperados resultados. O segundo capítulo da parte 1 é sobre os desafios para a estratégia e tem como objetivo mostrar as principais dificuldades e obstáculos que são enfrentados na implementação da gestão estratégica em uma organização. Pode passar. O primeiro tópico discutido no capítulo é a dificuldade de percepção de oportunidades, de riscos e ameaças. Essas dificuldades se dão pelos bloqueios que temos de imaginar algo novo que nunca foi pensado e também na dificuldade de perceber as coisas que estão no nosso redor, deixando passar riscos que podem afetar a organização. Pode passar. As mudanças estratégicas são transformações ao nosso redor que geram diversos impactos a uma organização, que são as mudanças tecnológicas, as mudanças no estilo de vida das pessoas, nas leis e regulamentações, mudanças demográficas e geopolíticas. Além dessas mudanças, há outras que também devem ser consideradas, como a composição da pirâmide etária, a mudança de opinião pública, mudanças climáticas, entre outras. A combinação dessas duas ou mais mudanças simultaneamente podem gerar grandes oportunidades e ameaças para as organizações. Agora, sobre os obstáculos culturais. A próxima. Uma organização possui um conjunto de verdades que são seguidas sem serem questionadas. E também tem as regras de sucesso, que são coisas que deram certo no passado e devem ser mantidas, e os tabus, que são coisas que deram errado e por isso são proibidas. Algumas organizações antigas possuem valores e práticas bem definidas e fixas, além de ter algumas organizações que foram muito reconhecidas e líderes de mercado, sendo assim, elas são resistentes a mudanças, são presas a práticas antigas, e isso pode trazer bloqueios para inovações que focam no futuro da empresa. Pode passar. Como obstáculos organizacionais, temos as organizações burocráticas, que colocam a burocracia como algo mais importante, colocando até acima da atividade em si, que acaba dificultando a adaptação, a inovação e a visualização do futuro. As organizações em feudo operam como um regime feudal, onde os departamentos de uma empresa representariam os feudos e os líderes seriam os vice-reis.
Essas organizações dificultam a colaboração e a comunicação entre diferentes áreas. Já os obstáculos gerenciais, nós temos a administração espasmódicas, que tem como características a mudança de foco e a adoção de modismo. E tem como consequência a dificuldade de planejamento do futuro da empresa de uma forma estruturada e disciplinada. O ambiente de aversão a riscos são organizações que são afetadas por experiências passadas, que foram mal sucedidas, que acabam impedindo a realização de novas iniciativas que possam causar algum risco. Para conectar esse capítulo com a área de serviço de saúde, escolhemos 2 conceitos da matéria. O primeiro é as mudanças de estratégias, que podemos ver que no período da pandemia tivemos diversas transformações que alteraram as organizações, como as mudanças tecnológicas no desenvolvimento de novas vacinas em tempo recorde, a mudança no estilo de vida das pessoas com isolamento social e a mudança geopolítica, as restrições de viagens. Outro tópico que podemos relacionar com a área de saúde são os obstáculos culturais, com a implementação da telemedicina, visto que há uma resistência de médicos quanto à sua utilização, com a preocupação com a qualidade do atendimento. Bom, pessoal, agora com a parte 3, eu vou ficar com a parte do análise do ambiente interno, beleza? Externo. Bom, pessoal, sobre essa análise do ambiente externo, eu entendi no livro que é uma questão multidisciplinar, que não é simples, envolve várias pessoas, várias nuances, e que tem várias palavras-chave, né? Como efeito gatilho, catalisador, ofensor, oportunidade, ameaças, e a parte interessada, que é o principal, né? Que é quem tem dinheiro, que é quem financia tudo, que são os stakeholders. Passa. Bom, com a professora Kelly a gente aprendeu o SWOT na sala de aula e o autor veio aí para melhorar o SWOT, né? Então, o que ajuda a empresa são as forças e oportunidades e o que atrapalha são as fraquezas. Mas a gente está trabalhando aqui justamente no ambiente externo, são as oportunidades e ameaças, que são coisas que não dependem da gente. Passa. Bom, uma coisa de ambiente externo são as tendências e descontinuidades. A tendência, o que está rolando agora? A Apple um dia foi a empresa mais valiosa do mundo. Hoje é a Nvidia e vai ser durante um bom tempo porque ela é quem está na vanguarda da inteligência artificial. Então, quem está por dentro das tendências, quem está mais antenado, é quem leva, né? E as descontinuidades é o capitalismo atual, né? Que acaba passando empresas para trás, né? Empresas beirando 100 anos, como Ford, valendo menos que uma Tesla, uma BWD. Isso é consequência da descontinuação do combustível fóssil como força motriz da humanidade, né? Agora estão escolhendo as baterias elétricas. Passa. Bom, como eu falei aí, né, do inteligência artificial, carros elétricos, esses aí são os catalisadores. São, de certa forma, nichos e produtos inexplorados que contêm um grande potencial de crescimento que ainda estão no início, tem tudo para estourar. E as ameaças, né? Como, por exemplo, a mídia tradicional que está com seus dias contados. Então, quem é que quer anunciar num jornal? Todo mundo quer anunciar no TikTok, no Instagram, que vai ter muito mais visualização, vai ter muito mais impacto do que você imprimir num papel. Passa. Aí está a ilustração do vídeo, do livro, sobre essa melhoria aí que foi feita do SWOT, né? Essa adaptação. Só que com novos termos, mas ainda assim com a mesma ideia. Pode passar. Bom, além de tudo isso, além de você estar antenado, além de você estar antenado, além de você ter que gastar dinheiro com físicos, com coaches, com CEOs, ainda tem pessoas fazendo o mesmo que você faz e cobrando mais barato, né? Então, além disso tudo, tem a questão da concorrência. Se você chegou primeiro no local, como a Microsoft, como a Apple chegou na questão do software, você tem uma boa vantagem, você saiu na frente. Tanto é que você vê tudo que a China produz hoje é uma cópia de uma cópia de uma cópia mal feita. Esses estaria nos concorrentes potenciais, né? Então, além de tudo isso, você tem que enfrentar a concorrência. Pode passar. E agora, como eu falei na minha introdução, a parte interessada, os stakeholders, que são quem financia. Stakeholders, a grosso modo,
eu, sinceramente, achava que seria somente o pessoal que possui as ações, né? O pessoal que investe realmente o dinheiro. Mas vai muito mais além disso, né? As stakeholders podem ser as pessoas físicas, né? Que eu pensava, ou jurídicas, né? Você pode ver aí um XP Investimentos da vida, tem o Itaú como seu principal acionista, tipo, um banco de investimentos tem um banco como acionista, mas não para por aí, né? São associações formais, ou então mesmo informais, ou grupos de interesse. Quanto ao seu funcionamento, ou quanto às suas ideologias, operação, desempenho, se você está com marketing mais agressivo, se você está disposto a gastar mais dinheiro, que é o que a China anda fazendo, né? Tudo que a China faz é barato, vende muito, e é daí que vem todo o dinheiro da China, né? Da venda de volume. Pode passar. Bom, estabelecendo um parâmetro com isso, é claro que a nossa saúde que a gente estuda no nosso curso é bastante enviesada, né? Por as portarias do SUS, né? Que é fundamental, que faltam bons profissionais para fazer, né? Mas a gente aqui em Belo Horizonte, vocês em Belo Horizonte talvez não se dê conta disso por viverem aqui, mas aqui em Belo Horizonte tem um polo hospitalar de referência nacional. Então, aqui é mais que hospitais, é mais que ambulatório, é mais que o lugar que se entra doente. São empresas, são nomes, são brand, né? Tudo isso que a professora Kelly trabalha, né? Mexe com marketing. Então, são empresas que trabalham muito com rede social, gasta muito dinheiro com logo, tem o seu nome na cidade, como todo mundo sabe o que é um Mater Dei da vida, um São Luís. Então, bom, é a mercantilização da saúde, né? Não tem o que fazer, é o futuro. Então, outra coisa aqui que eu esqueci de citar, né? Uma coisa que é dos termos-chave, que faz parte do efeito gatilho, é a boa opinião pública. E a opinião pública é muito favorável à saúde privada no Brasil. Isso é um fato. Pode passar, Maria. Encerro aqui e agradeço a atenção. Agora eu vou falar sobre o capítulo 7, a análise da turbulência e da vulnerabilidade, e como ela ajuda a entender como organizações podem se preparar melhor para eventos inesperados e minimizar os impactos. A turbulência refere-se a mudanças rápidas e imprevisíveis no ambiente externo, enquanto a vulnerabilidade é a fragilidade interna que limita a capacidade de resposta a essas mudanças. No setor de saúde, essas análises são cruciais para melhorar a gestão em cenários de crise, como foi durante a pandemia da Covid-19. Para começar, o processo da turbulência começa com a identificação de eventos futuros, avaliando sua probabilidade de ocorrer e medir os impactos que eles podem ter na organização. Com isso, a gente pode entender a vulnerabilidade, que é a capacidade ou inacapacidade de lidar com esses eventos. Por exemplo, na pandemia, que muitos hospitais enfrentaram a dificuldade de gerenciar a alta demanda de leitos de UTI. Depois, a gente analisa o timing, que quando esses eventos podem ocorrer e com que probabilidade. Isso aumenta a capacidade de resposta a eventos inesperados e aumenta a melhoria e a alocação de recursos. Por fim, nós realizamos o mapeamento de impacto, categorizando os eventos como prioritários, que demandam ação imediata, ou como precaução, que precisam de monitoramento. Por exemplo, durante agora eu vou falar sobre as aplicações de estratégias no setor de saúde, que são os exemplos práticos. Que durante a pandemia de Covid-19, os hospitais monitoraram tendências rapidamente e aumentaram sua capacidade de leitos, podendo salvar mais vidas. E a digitalização, que a alta demanda por telemedicina foi atendida por instituições que já haviam investido em plataformas e em treinamento. E, por fim, a redução de vulnerabilidade, que é essencial para implementar sistemas de monitoramento contínuo e capacitar equipes com simulações e treinamentos. Boa noite, eu vou apresentar o capítulo 8, né, que faz a análise do ambiente interno. Ele apresenta os conceitos e os métodos para realizar uma sistemática. Calma aí, gente, vocês estão escutando o cachorro latindo? Tá atrapalhando? Não, pode seguir. Estamos escutando. Vou continuar, vou repetir. Boa noite, gente. Eu vou apresentar o capítulo 8, análise do ambiente interno. Né? O capítulo faz uma análise do comportamento interno da empresa e discute sobre o quanto as empresas possuem dificuldades em reconhecer seus defeitos. Enquanto todos em volta conseguem ver esses defeitos, como funcionários, concorrentes, fornecedores e outros. Né? Pode passar. Né? Aí o autor aponta os paradigmas rígidos como dificultador do reconhecimento dos pontos fracos, né? Que esses paradigmas geralmente já estão presentes desde a fundação da empresa e
o pessoal tem dificuldade, né, de quebrar esses paradigmas por já estar lá há muito tempo, né? Então, acaba que eles se tornam verdades absolutas, né? E que, se forem identificados, podem transformar a estratégia da empresa, né? Além dos paradigmas, né, da rigidez, o outro fator apontado é a falta de análises dos problemas, que a maioria das empresas tendem a dizer que os problemas não existem e são causados por fatores externos à empresa. Sendo assim, não se responsabilizam ou então procuram colocar as forças em responsabilizar culpados, ao invés de estabelecer uma cultura de melhoria contínua que toda a equipe esteja motivada a identificar os erros e agir de maneira estratégica para resolver essas questões. Pode passar. O capítulo, além de demonstrar as dificuldades que as empresas enfrentam, ele mostra o que precisa ser feito para trazer melhorias, né? O primeiro ponto destacado é a criação de uma lista de pontos fortes, fracos e pontos a melhorar, né? Que pode ser chamado de brainstorming, né? Que é uma chuva de ideias. Né? Nessa chuva de ideias são trazidos os pontos fortes, né? Que são as características positivas em destaque, que favorecem a empresa. Os pontos fracos, que são as características negativas, né? Que prejudica, e os pontos a melhorar, que pode ser que seja uma característica positiva, mas tem alguma coisa que pode ser melhorada, né? Esse brainstorming pode ser aliado ao benchmark, né, que é a comparação da empresa em relação aos processos conhecidos de outra instituição. Então, é a comparação de uma empresa com a outra, né? Que pode dizer que esse ponto que pode ser considerado positivo, forte para a empresa, ao comparar com a outra empresa, pode se tornar um ponto que pode ser melhorado, né? Então, esses dois, né? Desses dois pontos podem ser aliados, o brainstorming e o benchmarking. Não sei se estou falando certo. Logo mais envio para o seu outro trabalho final. Pode passar. Boa noite. Após listar os pontos positivos e negativos, eles devem ser classificados em categorias para facilitar a análise. Então, se desenvolveu os 10 M's do autodiagnóstico, que são 10 palavras que começam e outras foram traduzidas, né? Essas 10 palavras são o management, né, que é uma palavra em inglês, que significa gerenciamento, a mão de obra, máquinas, marketing, materiais, meio ambiente, meio físico, mensagens, métodos e money. Como eu falei, ainda tem umas palavras em inglês, né? Essa nova forma de classificar é uma extensão dos famosos 4 M's, que é a mão de obra, a máquina, material e o método, né, que foi criado pelo Ishikawa, que é bem conhecido na área da qualidade, né, que é feita para detectar problemas, causas, defeitos, são bem utilizados em indústrias, né, principalmente na área da qualidade, como eu disse. Pode passar, por favor. Aí, depois de classificar, né, os problemas em suas áreas específicas, ele vai apresentar essas áreas dentro do gráfico de radar, né, que é uma forma clara de apresentar o resultado da análise de cada uma dessas áreas mencionadas. Aí, como vocês podem ver, né, em cada círculo tem as áreas, e aqui no círculo laranja de dentro, ele aponta as zonas, né, que quanto mais distante, mais para fora, pior essa área está e precisa de mais atenção. E quanto mais dentro, né, é a área de menor foco, né? Pode passar, por favor. Aí, agora o autor apresentou uma tabela para mostrar... Só um minutinho. Para demonstrar os pontos fracos e fortes da empresa e como que se deve montar um gráfico de radar. Aí aqui, de acordo com as zonas, né, foi colocado os pontos para se traçar uma figura geométrica aqui, um polígono, né? Pode passar. Não, pode voltar, por favor. Aí ele fez um exemplo. Ai, gente, eu não tô conseguindo enxergar, peraí. Que é a zona azul, que é... Nossa, gente, eu não tô conseguindo enxergar, peraí.
Gente, eu posso apresentar depois que tá me atrapalhando aqui um negócio. Eu me atrapalhei. Calma, Lídia. Peraí. Tá no celular, é? Lídia, você tá no celular? Corta os 30 minutos. Até a parte que eu falei estava tranquilo. Depois eu vou precisar de cortar e apresentar de novo. Pode ser o resto? Pode ser sim, pode ser sim. Então tá bom. Porque eu precisava me organizar aqui e não deu certo. Tá, ok. Você vai começar do começo de novo ou do M? Não, pode passar. Depois eu apresento no final, pode ser? No caso, Que eu seria preciso organizar, que eu tava... É porque eu iria apresentar olhando a imagem, só que eu não tô conseguindo enxergar, entendeu? Aí eu preciso colocar a imagem aqui melhor para conseguir ver. Beleza. Quando você estiver pronto, aí você avisa para eu marcar o tempo aqui que vai começar. Beleza? Tá, mas aí pode continuar com as outras pessoas. Não, só falta você, eu acho. Só falta eu, não. Já foi a Isadora, tá? Só eu Leu, que só falta você. Sim. Ah, tá. Então, peraí, gente. Deixa eu abrir o slide aqui no meu celular. Eu pensei Vai lá, que eu ia mulher, sem conseguir pressa, ver pelo sem pressa. computador. Calma, gente. Fiquei nervosa agora. Não, pô, relaxa. Tem todo tempo aqui. Até meia-noite. Tá. Eu coloquei agora no celular o slide para eu conseguir enxergar. Tá, então, pronto. vou voltar. É isso aí que você quer? Volta no início, só para eu ver. Pode passar. Pode passar, até aí foi ok. Pode passar. Foi ok. Aqui que eu travei. Relaxa, Lídia. Então, não, tá, você explicou bem aí. Foi o próximo, não? Tem próximo, Maria? Passa aí. Deixa eu ver. Foi nesse aí. Tá. Beleza. Eu acho que eu garrei nesse aqui mesmo. Tá aberto. Não, mas aí? pode voltar que faltou um negócio. Pode voltar no outro. Tá. Peraí, calma. Você vai continuar a partir de agora, né? Que eu tenho que marcar o tempo. A partir de agora. Valendo, pode ir. Tá. Após listar os pontos, eles devem ser classificados em categorias para facilitar a análise. Então, se desenvolveu os 10 M's, que é uma extensão dos famosos 4 M's que foi criado por Isalka, que é bem conhecido na área da qualidade, né? É usado para conhecer os defeitos, os pontos a ser melhorados, né? Que são os 4 M's. Mão de obra, máquina, materiais, processos e métodos, né, que é processos. Então, foi criada uma extensão desses 4 M's, que se tornou os 10 M's, né, que é o Magmente, que é o gerenciamento, a mão de obra, as máquinas, o marketing, né, que é a divulgação, os materiais, o meio ambiente, o meio físico, as mensagens, os métodos e o money, né, que é o dinheiro, né. A área da gestão é a administração geral, né, gestão estratégica, a mão de obra são os trabalhadores mesmo, né? As máquinas, os equipamentos, o marketing é a divulgação de produtos, campanhas, os materiais é a parceria com os fornecedores, o meio ambiente é a gestão ambiental, né? Questão de meio ambiente mesmo, energia, meio físico é a circulação interna, os fluxos, a infraestrutura, as mensagens é a comunicação para clientes ou comunicação interna. Os métodos são os fluxogramas, as metodologias, e o money é o faturamento, né? E depois dessa... Pode voltar. Volta. Isso. Aí depois dessa classificação, a pessoa deve colocar cada área dentro do gráfico de radar, né? Pode passar. Aí foi colocado as 10 áreas em cada bolinha aqui, que vocês estão vendo, e dividido em zonas, que no caso são a zona 1, 2, 3, 4 e 5. Sendo a 5 o ponto que precisa ser melhorado e a zona 1 que não precisa de tanta atenção. No exemplo que o autor deu, ele colocou a pior zona, na zona 5, o meio ambiente, e na zona de menos atenção, o marketing, né? Então, aí pode passar. Aqui outro exemplo que ele deu foi a comunicação, como se fosse a área pior, e depois que ele fez essa análise de que a comunicação era a pior parte da empresa, ele abriu mais o leque para entender qual parte da comunicação que está sendo pior, que no caso, ele classificou na zona 1, os quadros de aviso, na zona 2, a comunicação com clientes, na zona 3, a comunicação verbal, na zona 4, comunicação com o governo, e na zona 5, folhetos institucionais.
né? Então, sendo assim que a pior parte que tem dentro da comunicação da empresa foi a parte de folhetos institucionais e promocionais. Pode passar. Agora, fazendo uma conexão com a área da gestão de saúde, eu quis colocar, especificar, né, cada área que foi dada, né, dos 4 M's e os seus pontos fortes, fracos e pontos a melhorar. Na mão de obra, né, que são as pessoas, os pontos fortes podem ser uma equipe médica qualificada, um atendimento humanizado, sendo os pontos fracos a alta rotatividade de funcionários e a falta de comunicação entre equipes. E áreas de melhoria é a capacitação contínua e o desenvolvimento de programas de engajamento, né? Os métodos, os pontos fortes podem ser os protocolos, os pontos fracos, os processos burocráticos e as áreas de melhoria, revisão e simplificação de processos, né? Para reduzir filas, etc. Né? Tudo que tem dentro de uma área da saúde. E a implementação de sistemas de gestão hospitalar. Aí, próximo. Os materiais, disponibilidade de insumos essenciais, né, na verdade. Pontos fracos, falta de equipamentos. E áreas de melhoria, a otimização da gestão de suprimentos. As máquinas. Pontos fortes, infraestrutura moderna com equipamentos avançados. Pontos fracos, manutenção inadequada. E área de melhoria, investimento e renovação tecnológica. Pode passar. O meio ambiente, que seria o ambiente físico, né, que faz parte dos 10 M's, os pontos fortes, localização estratégicas, ponto fraco, infraestrutura deficiente, área de melhoria, modernização dos espaços. O gerenciamento, né, que é o management, não sei falar. Pontos fortes, monitoramento de indicadores. Pontos fracos, falta de indicadores claros para medir a satisfação do paciente. E áreas de melhoria, estabelecimento de métricas de desempenho mais abrangente e feedback do paciente. Pode passar. Meio ambiente externo, né, que é a comunicação com outras empresas, né? Pontos fortes, parcerias estratégicas. Pontos fracos, dependência de convênios que limitam a receita. Área de melhoria, desenvolvimento com novos serviços que atendam pacientes e amplia a receita. Materiais informacionais, né, que entra na comunicação. Pontos fortes, sistemas de gestão implementados. Pontos fracos, falta de integração entre sistemas de informação. E a área de melhorias, sistema integrado que conecte todos os setores e facilite a comunicação. Pode passar. O money, que é o dinheiro, né? O ponto forte é a capacidade de atrair investimentos, a modernização de infraestrutura. Pontos fracos, dependência excessiva de fonte de renda externa. E áreas de melhorias, a diversificação das fontes de receita, né? Como serviços particulares, entre outros. O marketing, né? Que é o ponto forte dele, a certificação, que melhora a reputação do hospital, né? A divulgação. Pontos fracos, comunicação limitada com o público, que acaba que não atrai o público. E áreas de melhoria, investimento em campanhas de marketing para promover serviços e o diferencial do hospital. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Bom, só para encerrar o trabalho, né? A gente foi um divisor de água esse capítulo, sem dúvida. A gente pode deixar lá no final mesmo, Maria. A gente está tendo contato com a professora Kelly desde o período passado, né? Com ferramentas da administração, da gestão, né? Que são diferenciais aí que vem agregar no nosso currículo, porque embora essas coisas não sejam uma ciência exata, embora não necessariamente você tenha que fazer esse tipo de coisa para ter sucesso, e embora nem você fazendo isso é garantia de sucesso, por conta justamente dos fatores externos e muitas outras nuances, mas é bom ter método. Se você faz isso, as chances de dar certo aumentam exponencialmente. Então, isso dentro que a professora Kelly veio a trazer dentro da gestão do serviço de saúde, essa visão mais empresarial, mais mercantilizada da saúde, não quer dizer que seja necessariamente ruim, né? A gente está tendo uma formação, sem dúvida, muito multidisciplinar, né? Como vem do período passado, como vem desse período, como vai até o final do curso, e a gente está aprendeu na disciplina do professor Ozimbo, né, que esqueci agora, mas enfim, humanas na saúde, né, para defender o SUS, é muito bacana, mas se você aplicar métodos das ciências sociais aplicadas, né, da administração, da economia, na saúde, você pode melhorar fluxos, você pode melhorar muita coisa, porque a saúde é sobre cuidar de pessoas.
e sobre pessoas fazendo coisas para as pessoas. Muito obrigado a todos. Podemos encerrar.